Verificação do quórum. Há quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Atestado médico do Hospital Evangélico de Vila Velha, atestando que a vereadora Marta Scherri, ela fez uma cirurgia nos olhos, está impossibilitada de comparecer durante 15 dias, com data de 31 de outubro. 15 dias. Isso. Requerimento 191. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a construção de uma cobertura no cemitério de Nova Esperança, contendo sanitários, bebedouros e assentos, objetivando proporcionar aos cidadãos maior conforto. Assina o vereador César Bassu. Requerimento 192. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer seja requisitado ao seu prefeito de Piúma a seguinte informação. Com relação ao evento Feira do Brás, ocorrido no período de 31 de outubro a 2 de novembro do corrente ano, o mesmo foi devidamente autorizado pela Prefeitura. Em caso afirmativo, encaminhar cópia do processo respectivo. Em caso negativo, justificar a omissão da fiscalização quanto ao funcionamento irregular. Assina o vereador César Bassu. Requerimento 193. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor secretário municipal de Obras e Serviços as providências necessárias ao calçamento ou pavimentação asfáltica da via pública principal do bairro Céu Azul, tendo em vista a próxima inauguração da Praça Saudável naquela comunidade, o que implicará em maior afluxo de pessoas e veículos ali. Assina o vereador Jackson Pereira. Requerimento 194. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor secretário municipal de Obras e Serviços as providências necessárias ao calçamento do trecho compreendido entre a Ponte Ramiro Gonçalves e o MEPES, incluindo a Igreja Católica, a Igreja Batista e a Escola Municipal José de Vargas Scherri. Assina o vereador Jackson Pereira. Requerimento 195. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu secretário municipal de Obras e Serviços as providências necessárias à regularização dos buracos encontrados nas vias públicas, em especial no trecho localizado na Avenida Maria Gonçalves Marvila, entre as agências da Caixa Econômica Federal e do Sicob, e no trecho da Avenida Isaías Scherri, em frente à agência do Baneste. Assina o vereador Jackson Pereira. Requerimento 196. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu secretário municipal de Obras e Serviços as providências necessárias ao asfaltamento da Avenida Maria Gonçalves Marvila, no trecho compreendido entre a agência do Sicob e o Hospital Municipal, sabendo que essa via pública é de grande confluência de veículos. Assina o vereador Jackson Pereira. E requerimento 197. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica à senhora secretária municipal de administração providências urgentes no sentido de propiciar o acesso livre e simplificado ao prédio onde está instalado o gabinete do prefeito e outros órgãos técnicos, tendo em vista a imensa dificuldade que vem sentindo as pessoas idosas e aquelas com deficiência para subir a escadaria do prédio. Assina o vereador César Bassu. Terminou o expediente, senhor presidente. Terminou o expediente. Pode. Ordem do dia. Comparecimento do senhor secretário municipal de Cultura, por convocação. Secretário de Turismo tem 20 minutos para a sua... Cultura. Secretário de Cultura, perdão. 20 minutos para a sua explanação sobre a sua secretaria. Primeiramente, gostaria... Oi, Dodô. Secretário, eu queria só avisar o público presente que esses comentários que está ocorrendo aí da vereadora Marta Scherri a nível de jornal é tudo mentira. Tudo mentira. Queria deixar isso aqui em público. Apesar da sessão não pedir isso, mas eu estou explicando ao público presente e vou falar 10 vezes. Tudo mentira. Tudo coisa sem base. Pois não, secretário? Pode ir. Primeiramente, boa noite a todos. Ao meu amigo presidente da casa, Dr. Joel, e aos demais vereadores, todos meus amigos, conheço aqui de longa data. Quero falar um pouco das ações da Secretaria de Cultura. Em 2013, a gente trabalhou em parceria, logo no verão, com o turismo, que a gente
tinha dificuldade, que o anseio da sociedade era que o trio elétrico voltasse a andar na orla. E com o trabalho junto com o prefeito, fomos ao Ministério Público e conseguimos, até que na primeira semana a gente não conseguiu fazer que o trio elétrico andasse, mas o restante do verão e carnaval a gente conseguiu fazer esse trabalho. E foi muito positivo para o nosso turismo. No carnaval, relembrando a época que Mário era secretário de turismo, que eu vi que ele fazia o bloco de marchinhas no centro da cidade, a gente repetiu aquele trabalho, ia nos bares, passando pelo centro da cidade. Eu acho que foi muito importante também para estar resgatando isso em um carnaval mais familiar. Edu até brincou nesse dia de carnaval. Também voltamos uma das atrações do bloco no carnaval, que seria o Top Drag, que a gente faz. Falar um pouco sobre o apoio às entidades organizadas que a gente tem. A gente apoiou o ASAP, Associação dos Artesãos de Piúma, que eles precisavam de tenda para o verão. A gente deu o apoio de todo o verão e carnaval. O apoio financeiro ao Bloco do Mé, de R$ 23.741, que foi aprovado aqui pela Câmara. O apoio financeiro ao Bloco Morto Vivo, de R$ 10.000. E o apoio à Rádio Comunitária de Piúma, de R$ 48.000. Isso foi em 2013. É porque eu acho que a gente precisa apoiar, porque o Bloco do Mé, por exemplo, sem esse apoio financeiro, ele não consegue sair. A gente, às vezes, gasta um dinheiro com a banda e acaba não apoiando as coisas que tem no nosso município. E isso acontece muito. Às vezes, por alguns problemas de documentação das bandas ou das organizações. A Festa dos Pescadores de 2013, eu acredito que foi uma das melhores festas que Piúma teve dos pescadores. E a gente fez em parceria com o turismo. Nesse ano a gente trabalhou com uma parceria, a Secretaria de Cultura e do Turismo trabalhou junto em todos os eventos. O Cinema na Praça que a gente fez, que foi aqui ao lado da prefeitura, que foi muito bacana, aonde eu tenho o desejo de formar um núcleo aqui de audiovisual em Piúma, desde o ano passado, que eu estou tentando achar algum caminho para conseguir fazer isso aqui em Piúma, que eu acho importante para incentivar os jovens. A realização da primeira exposição fotográfica de Piúma, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico, que a gente fez, que foi muito bacana, foi na praça aqui, a Thomas Dutton, que é atrás do supermercado, o supermercado econômico, agora é Rede Show. Todas as festas comunitárias, a volta da festa de emancipação, que é comemorada no dia 8 de dezembro, em Piúma, que ela não existia mais essa festa, a gente voltou com essa festa. Apoio a alguns artistas locais. Na época, em 2013, não pedia muita documentação. Alguns artistas a gente conseguiu pagar ainda para tocar, porque eu acho que, às vezes, os artistas aqui, quando não são privilegiados, às vezes o cara quer tocar, quer um trabalho, e a gente não consegue. Em 2014, isso foi muito mais difícil. Não foi fácil, não. E eu acho que o grande ponto de partida, assim, praticamente o divisor de águas da cultura, foi a primeira Conferência Municipal de Cultura. Essa conferência contou com 116 participantes. Né? Muita gente, eu acho que Matheus foi nessa conferência. Você não foi, não, mas o Parque das Artes foi, o Instituto Histórico e Geográfico foi, todo mundo participou. E algumas coisas que eles pediram lá, das principais reivindicações, seria a regulamentação do Conselho Municipal de Cultura, o Centro Municipal de Cultura, a criação do Fundo Municipal de Cultura, mapeamento e cadastro das potencialidades culturais e artísticas do município. E tudo isso vai ser contemplado no Sistema Municipal de Cultura, uma lei que entrou na Câmara semana passada. O orçamento de 2013 foi de R$ 1.104.681,70. E a gente fez o gasto de R$ 811.539. Porque o grande objetivo nosso ali
o que eu sempre sonhei em fazer alguns editais, porque às vezes eu não consigo contemplar um escritor, por exemplo, tem vários escritores aqui em Piúma, e eu não consigo contemplar porque eu não posso pagar, porque a gente não tem nada, não tem uma lei que a gente pode amparar isso para a gente estar ajudando esses escritores ou os próprios músicos. Em 2014, a gente trabalhou com turismo no verão, que foi o Réveillon. Depois a gente fez a tenda cultural. Lá teve videokê, teatro de rua, dança, capoeira, artesanato, cinema na praça. Fizemos o Verão com Deus em parceria com as igrejas evangélicas em Piúma e alguns shows em geral. Aí voltamos com o carnaval com bandas de marchinhas no centro da cidade. Fizemos a recepção aos turistas com essas bandas de marchinha, com a programação do carnaval. A gente ficava ali na ponte, entregando a programação do carnaval. Voltamos com apoio à ZAP. Apoio financeiro ao Bloco do MED de R$30 mil. Apoio de estrutura ao Bloco Morto Vivo, que a gente não conseguiu fazer o repasse pela demora deles prestar conta. Eles prestaram conta, mas não no tempo hábil. Então a gente não pôde fazer o repasse. Mas mesmo assim a gente apoiou com estrutura. A gente deu a banda de marchinha, foi até o turismo que ajudou. O Bloco do MED ajudou com ônibus. Então não deixamos que não saísse esse Bloco Morto Vivo, que é muito importante. Mas infelizmente, por alguns problemas, não conseguimos fazer o repasse. Apoio à rádio comunitária de 96 mil anual, né? E o apoio à rádio comunitária de 15 mil foi porque do problema que teve na rádio, que teve que comprar equipamento, foi no valor de 60 mil, parece o equipamento, mas a gente apoiou com 15 mil. E tudo isso passou pela Câmara. A Câmara que aprovou e a gente fez o repasse. Apoio aos blocos de carnavais. A primeira Feira do Verde, que foi muito importante para a cidade, que eu acho que a gente fez em parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente, do meu amigo Max, que foi muito importante, foi o primeiro festival da torta capixaba, também que a gente fez para valorizar as marisqueiras, né? De certa forma, foi muito bacana. Apoio à Festa do Trabalhador, que todo ano sempre o Betinho fez, a gente apoiou com estrutura. Teatro nas escolas, eu levei o teatro de rua nas escolas, em algumas escolas, porque a gente tem interesse em fazer oficinas de teatro. Então a criança, para ter um incentivo, ela tem que ver, tem que ter uma referência. Então a gente fez isso, que foi muito legal, foi muito gratificante ver o sorriso das crianças e o interesse em fazer essas oficinas. Há pouco tempo agora eu fiz uma reunião com os escritores e amantes da literatura de Piúma, para a gente ver qual segmento a gente vai fazer em 2015 para eles. E eu vi uma união incrível, que eu não vejo em músico, por exemplo. Eu sou músico e vejo que não tem a união que os escritores têm. Porque os escritores, nesse dia foram 16 pessoas, algumas não puderam ir, eles sabem que a gente não pode publicar um livro de cada um. Fica caro para a prefeitura, é inviável. Então eles acreditam que o bom que fosse fazer uma coletânea para todos os escritores, para ninguém ficar de fora. E eu acho que isso é muito importante. Se a sociedade começasse a ver por esse lado, todo mundo estaria participando e todo mundo seria contemplado. Fizemos agora uma pesquisa nas escolas, porque no próximo ano a Secretaria de Educação tem interesse em fazer o segundo tempo. O segundo tempo seria ter os alunos que estudam à tarde fazer esse período de algumas oficinas de manhã e os alunos que estudam de manhã fazer esse período à tarde. Então a gente fez uma pesquisa para saber, com a parceria com a Secretaria de Cultura, quais são as oficinas que as crianças mais querem, que não adianta a gente impor uma oficina que não é interesse das crianças. E nesse mesmo molde vamos fazer nas comunidades, que às vezes tem pessoas que querem fazer algumas oficinas e não têm oportunidade por não estar estudando, já ter passado o período, já se formou. Hoje a gente assinou o convênio com o Parque das Artes, que eu fico muito feliz,
que meu amigo Marcos está ali, e se não fosse ele, a parte do Parque das Artes, seria impossível fazer esse convênio, que ele foi lá, fez o plano de trabalho, e o que será contemplado, além de uma reestrutura de instrumentos e algum equipamento de som para o Parque das Artes, que vem brigando por esse convênio há tempo, vai ter a oficina de capoeira em Piúma, durante esses 3 meses, né, Marcos? Oficina de violão, que eu achei incrível quantas crianças quiseram, optaram pela oficina de violão. E a oficina de teatro de rua, que por isso que eu fiz o teatro nas escolas, para as crianças saberem como funciona. Os próximos eventos, agora, vai ter o Festival da Cultura Popular de Piúma, que vai ser na semana, no 14 e 15 desse mês. O Confabap, primeiro Confabap, que é o Concurso Nacional de Fanfarras e Bandas de Piúma. A gente também deu entrada na compra de um acervo literário para a biblioteca, porque a biblioteca de Piúma, infelizmente, eu tenho vergonha da biblioteca que a gente tem hoje. Apesar de a gente ter reformado, ter feito uma pequena reforma na biblioteca, eu fiz um pedido em parceria com a biblioteca estadual para ver quais livros seriam interessantes para ter na biblioteca lá. E a gente fez esse pedido de compra para esse ano ainda. A compra de um som de pequeno porte para atender a demanda da secretaria nos eventos a serem realizados. Porque a gente tem interesse de fazer música ao vivo nas praças, um projeto que vai passar praticamente por todo o bairro. Então a gente está fazendo, eu acho que já foi até publicado a compra desse material. A festa dos 50 anos de emancipação de Piúma. 50 anos porque na lei 1908, de 24 de dezembro de 63, foi publicado dia 31 de dezembro de 63, mas fala que Piúma se tornaria município dia 1º de janeiro. Ou seja, 1º de janeiro de 64, Piúma fez 50 anos. Mas, historicamente, a gente sempre comemorou no dia 8 de dezembro. Então, estamos comemorando 50 anos. E vai ser uma festa maravilhosa. E eu acredito muito na festa para a família. Eu acho que a participação da família é muito importante nas festas, que o grande ganho da festa, você gasta um dinheiro na festa e o que fica na festa? Nada. Mas talvez se você fizer junto com a família, eu acho que é muito mais importante. A festa tem um ganho maior e o custo menor. O orçamento de 2014 foi de 1.220.000 e foi empenhado até o momento 983.000. O apoio ao calendário de eventos foi 522.645. Eu gostaria que, em todo o evento, eu conseguisse contratar as bandas de Piúma. Eu digo, as bandas, os artistas de Piúma, alguns têm a documentação necessária, que hoje pede muita coisa. Um dos principais documentos que precisa é comprovante de valor. Às vezes a banda não consegue comprovar que vale, que possa tocar aquilo. Às vezes eu consigo pagar 50.000 numa banda e não consigo pagar R$500 num grupo de Piúma. É impossível, infelizmente. Por isso que eu vejo a cultura muito complexa, porque eu faço parte dos músicos. Estou secretário hoje, mas amanhã eu não sei. Vou voltar a ser músico. E será que eu vou ter oportunidade? Infelizmente, eu não consigo dar oportunidades aos meus amigos. Fica difícil. A coisa mais complexa da cultura é porque ela mexe com o sonho da pessoa. É difícil de você dizer um não. Você diz não para o meu amigo WI, que chegou na minha secretaria, que gravou um CD e precisava daquela capinha, porque ele já tinha conseguido o CD e precisava da capinha. Eu fui obrigado a responder não, a prefeitura não tem como ajudar. Infelizmente. Eu ajudei, mas Tupã ajudou, não a prefeitura. É de você ver o escritor
que o desejo do escritor não é ganhar dinheiro. O desejo do escritor é ter o seu livro publicado. Talvez essa seja o maior legado do escritor. Ele não quer saber se vai ganhar dinheiro, mas quando para ir publicar um livro, é 10, 15 mil reais. Eu acho que o Instituto Histórico e Geográfico também, que publicou um livro, sabe a dificuldade que foi. E isso era um grupo. Imagine para uma pessoa só que quer publicar. Talvez por isso que eu tenha feito aquela reunião. E eu poder ver Luizinho França, que ele coroa ali. Quanto tempo de Piuma, Luizinho? Quanto? 30 anos de Piuma, nunca teve a oportunidade de tocar em Piuma. Nunca teve. Até 2012 ele nunca tinha tocado em Piuma com o Luizinho França, mas Tupã ajudou ele em 2013, eu consegui ajudar, mas em 2014 tivemos a dificuldade, né, de contratação, porque da documentação necessária. E eu tenho o prazer de falar que sou amigo dele e sei da história dele como músico. Já tocou com o Luiz Gonzaga, teve a oportunidade de tocar com o Luiz Gonzaga em alguma passagem. E eu acho isso muito importante, a gente tem que saber valorizar isso. E às vezes a gente não tem mecanismo. Talvez por isso que lá com a primeira Conferência Municipal de Cultura, primeira conferência no Brasil já é a terceira e no Estado também já é a terceira. Por que Piuma nunca fez? Nunca se pensou em chamar a sociedade para discutir a cultura? A cultura é tão importante quanto saúde, quanto educação. A gente tem que entender isso. Talvez, no aspecto que a gente fez em 2013, às vezes a pessoa falou, Tupã, mas em 2014 você não botou nada em prática. Não, eu estava colocando em prática. Eu estava procurando ver o Sistema Municipal de Cultura, que é a lei que entrou na semana passada, com o intuito de englobar tudo, todos os desejos da sociedade. Mas não é Tupã fazer o que quer, ou o prefeito, ou o secretário de cultura. É a sociedade junto discutir o que é melhor para a cultura. Não é uma cultura de governo, é a cultura de Estado. Porque a gente tem que discutir um plano para 10 anos, que independente de quem for o secretário, vai ser feito aquilo. Isso tem que ser discutido. Eu acredito que em 2015 a gente vai discutir muito sobre isso, para até o final do ano que vem a gente estar com esse plano municipal de cultura para 10 anos. E acredito muito nisso. Talvez é por isso que eu não deixei a secretaria ainda, que eu sei que se sair de lá, vai saber se alguém vai querer fazer isso, que é muito fácil. Fala de cultura, vou fazer uma festinha aqui, vou fazer um negocinho ali, mas será que é isso que a sociedade quer? A sociedade quer participar dos eventos. Um evento, quando a prefeitura faz sozinho, fica muito mais caro. Um evento que a sociedade participa é muito mais barato e dá muito mais prazer. Eu tiro isso pela festa da torta capixaba que a gente fez junto com os marisqueiras e foi muito legal. Espero que a próxima festa seja melhor ainda, com o apoio da comunidade. Então, por enquanto é isso. E desculpo qualquer falha. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer ao prefeito Samuel Zucchi e agradecer a Deus por estar aqui nesse momento. Muito obrigado. Está aberto aos vereadores por ordem parlamentar fazer as perguntas que desejarem aos secretários sobre o assunto da pauta. Por ordem parlamentar. Vereador doutor Gustavo. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente. Mais uma vez, prazer tê-los todos aqui. O Hildo ou Tupã? O que você quiser, doutor. Tupã, quero primeiramente agradecer a sua vinda, como fiz aos outros secretários. Eu acho que essa é realmente uma das ferramentas que vocês têm como executivo, usar essa tribuna e trazer para nós esclarecimentos, trazer para nós informações. Tentei fazer uma anotação aqui sobre tudo que você falou. E aí gostaria de dizer a você o seguinte: mais uma vez, há uma decepção de minha parte em relação à prestação de contas, no sentido de basear feitos, atitudes, ações com valores gastos. Você trouxe, diferente de outros, o valor realmente do seu orçamento 2013, do seu orçamento 2014, em relação ao que foi empenhado, em relação ao que você tinha atualizado. Isso é uma bela iniciativa.
porém eu vi que em muitos momentos citados por Vossa Excelência, houve uma mistura entre a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura. Na verdade, não é uma mistura, na verdade, é uma parceria que foi realizada em inúmeros eventos que vocês fizeram, e eu pude anotar aqui. Me gerou uma certa confusão, porque eu ainda fico ainda mais confuso para saber aonde é o turismo, aonde é a cultura. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para nós. A nossa função de vereador é exatamente entender o funcionamento da secretaria a qual o senhor é secretário. Nessa secretaria, realmente o senhor falou muito bem e mostrou empenho e vontade de fazer, inclusive falando sobre participação popular, que para mim seria o maior avanço que conseguimos. É fazer com que a sociedade tenha voz, com que a sociedade seja ouvida, e não só o nosso planejamento, mas a vontade deles sendo exercida através da sua secretaria, você como secretário. E você é o cabeça disso, você é que tem que puxar essa rédea, você é o primeiro à frente disso, para fazer que isso aconteça. Acho o final de 2015 muito longe, podemos realmente fazer antes, porque isso começou em janeiro de 2013. Então, aí seriam 3 anos. Mas entendo também, não tive acesso completo ao Plano Municipal de Cultura, que Vossa Excelência já mandou para nós, vamos entender e vamos nos inteirar. Mas ainda fica a minha dúvida, e eu vou deixar você falar à vontade, porque eu queria ver como foi esses gastos. Porque você falou sobre o que a gente aprovou aqui, isso a gente já sabe, fomos nós que aprovamos a pedido de vocês. Você falou sobre o que aconteceu nos eventos, a gente já sabe, porque nós vivemos no mesmo município, a gente sabe como é que estão os acontecimentos. A gente precisa saber como que isso acontece, como que isso é planejado, como que isso é executado. Por exemplo, nós temos pedidos de informações que não foram respondidos por Vossa Excelência a respeito, por exemplo, da festa do Torta Capixaba. Foi um pedido feito sobre inúmeras formas, foi um evento acontecido que foi a sua secretaria e nós não fomos respondidos em nada em relação ao que aconteceu ali. Então, gera uma certa frustração em um vereador querer saber como que as coisas estão funcionando. Porém, acho que Vossa Excelência devia usar essa tribuna outras vezes e fazer da mesma forma. Mostrar empenho, mostrar dedicação, mostrar força de vontade, mas também trazer a nós esclarecimentos a todas as dúvidas que tivemos. E continuo com algumas. E aí a gente vai ter que ver outras formas de clarear, de nos ser informados daquilo que nós precisamos. Volto a repetir, secretária Carol sentada ali, já fizemos isso junto ao governo, através de pedido de informação, já fomos até a secretaria, pedimos que fôssemos informados, agora temos a oportunidade do secretário vir aqui falar conosco, mas ainda não dá elucidação a tudo aquilo que a gente precisa. Então, nós precisamos entender melhor algumas coisas, não tenho um entendimento completo disso aqui, vi que você citou algumas coisas, mas vi também falta de algumas outras aqui, de repente, é uma coisa que me deixou preocupado, que talvez seria Vossa Excelência junto com a educação, não Vossa Excelência sozinho, mas o nosso município não tem, por exemplo, um desfile cívico há 2 anos. É um acontecimento que deveria acontecer no nosso município. A gente precisa fomentar, como falei no turismo, a gente precisa fazer da cultura, como Vossa Excelência mesmo falou, não é só festa. Precisamos fazer da cultura uma vontade popular em todos os sentidos, para que a cultura do nosso município seja realmente elevada a um potencial, a um patamar que nós precisamos no nosso município. E eu tenho certeza que o nosso município tem cultura para dar e vender, que a Secretaria de Cultura pode aproveitar ao máximo o potencial do nosso município em relação a tudo na cultura. Mas, finalizando as minhas palavras, gostaria de deixar um pedido, de que nossos pedidos de informações sejam respondidos, que haja uma maior clareza, porque alguns pontos vou voltar a perguntar, e que Vossa Excelência nos traga todas essas informações, através de documentação, porque a gente se sinta satisfeito com o que está sendo feito, está sendo prestado conta. Não estou falando do Tupã, estou falando do secretário de Cultura, que precisamos entender um pouquinho mais como é que é a sua programação, como é que é o seu planejamento e quais vão ser as suas atitudes no futuro próximo. Com certeza, está coberto de razão. Em relação aos eventos junto com o turismo, que a gente sempre fez junto, no início a gente fez junto, que um programava de fazer as estruturas, o outro fazia os shows, mas a gente sempre estava em sintonia, porque a gente estava preocupado em fazer os eventos acontecessem, então a gente estaria fazendo essa parceria. A Secretaria de Cultura sempre tenta fazer parceria com as outras secretarias, por ser uma secretaria menor, não ter pessoal assim suficiente para fazer toda a estrutura da festa, de um evento. O desfile civil, você perguntou, em 2013, a gente chegou a contactar as bandas
para que viesse nesse dia. Só que bateu um temporal e a gente não conseguiu fazer esse desfile. Teve uma chuva muito forte nesse dia, pela manhã, e foi impossibilitado de fazer. O palco já estava lá, que era uma carreta palco, e não conseguimos fazer esse desfile. Em 2014, tivemos problemas já com as bandas para vir para cá. 2 bandas que a gente conseguiu contactar, que falou que estava certo, deixou a gente na mão em cima da hora. A gente precisaria ter. Aí você pode me falar na questão de que por que Piúma não tem uma banda. Ano passado, a gente começou a ter um trabalho com tentar resgatar o trabalho da banda Lacerda de Aguiar, e está muito difícil trabalhar dessa forma, porque hoje é difícil você conseguir tirar a criança para estar num local assim, a não ser que a gente for fazer esse segundo tempo. A gente tem interesse, eu estou conversando com o presidente da Federação Capixaba, para a gente estar montando essa banda nesse segundo tempo, a gente ter esse acesso lá, porque quem quiser fazer parte da banda tem um local. Porque um dos grandes problemas, a criança fala, eu quero participar da banda, mas quando chega no compromisso, aí fica meio complicado. A gente também não tinha um local de ensaio. E a outra questão da transparência, sim, a gente pode estar fazendo isso. Eu acho que é importante. É importante, sim, de cada evento ser transparente. Tem razão. Gostaria de agradecer Vossa Excelência e que esse compromisso firmado de que a gente possa caminhar de uma forma diferente com essa transparência, com essas respostas, com todas essas elucidações. E é muito bom o senhor falar sobre a Corporação Musical Lacerda de Aguiar. É bom resgatar, investe nisso, bota mesmo força para que isso aconteça, para que o nosso município seja valorizado com essa cultura. Isso aí, mas acredite, assim, quando eu estou chamando a sociedade para fazer junto, porque eu vejo que não é fácil. Está quase que impossível, porque hoje, para o pai, é muito mais cômodo a criança, quando sair da escola, ir para casa, ficar na internet, do que propriamente estar na rua, porque da violência, porque da droga. A gente sabe disso. E é muito complicado. Mas vamos nesse plano. E quando eu falei do plano no final para votar no final de 2015, não é que eu queira que chegue lá, mas eu estou dando um prazo maior, porque a discussão é muito ampla. Entendeu? É muito ampla, é muito mais amplo do que a gente imagina. Eu estou fazendo um curso online na Universidade da Bahia sobre o Plano Municipal de Cultura, exatamente. E a gente vê que a cultura é muito mais complexa do que a gente imagina. Muito mais. Muito obrigado. Vereador Edu da Madeira. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Joel, nosso presidente. Cara, Tupã, eu não tem nada de falar de você, que você deixou brincar um carnaval excelente. Me cedeu a banda uma vez, 2 vezes, 3 vezes. 3 dias de carnaval para mim foram excelentes. Fiz muita gente feliz, brincaram bastante. Foi bom o repasso para o Bloco do MEC, que é uma cultura muito boa para Piúma. Todas as famílias adoram. Fico esperando o Bloco do MEC passar. Você me cedeu a bandinha na cabeça da ponte, vim para o bar do Roves, fui para o Roberto. Do Roberto fui parar lá no quiosque do Romildão, e estamos nós levando o pessoal acima. Depender de mim, você vai ficar mais 2 anos na secretaria. Pode ficar tranquilo. Vereador Giovanni Midinha, Vossa Excelência agora. Boa noite, pares presentes. Cumprimento na pessoa do presidente, doutor Joel. Assim, faço cumprimento também a todo o público presente, sempre demonstrando a importância de tê-los aqui na participação da busca do social e que possamos realmente juntos evoluir enquanto município. Boa noite também ao secretário Tupã, né? A condição de estar aqui nos convida a nos convida a um momento de fato diferenciado, porque costumo dizer que todos os secretários deveriam sim participar nessa casa no mínimo uma vez no ano para realmente mostrar os seus feitos, suas dificuldades e outras situações mais. A questão da conjuntura de cultura, Tupã, falada por ti, reforçada pelo vereador Gustavo, nós entendemos também dessa maneira. Cultura, a importância de um município, de um povo, ter uma cultura diferenciada, que realmente respeite a sua história, é extremamente importante para que possamos futuramente sermos diferentes,
para que possamos realmente valorizar todas as conquistas que foram detalhadas conforme o passar dos anos. A nossa preocupação não é diferenciada, é realmente em torno da valorização desses projetos culturais. A formatação da cultura, ela hoje está bem vinculada a eventos, a coisas esporádicas, principalmente em termos de verão, onde movimenta uma questão orçamentária maior, e a gente acaba deixando-se levar por essa conjuntura, né? E isso acaba sendo um fato natural, mas a gente proporciona naquele momento, de uma forma muito ampla, para as pessoas que vêm realmente nos visitar, e não que isso seja errado, mas a gente acaba, no decorrer do ano, no decorrer do ano, isentando, né, a nossa própria população de algumas situações como esta. Quando a fala vem de um contexto de conferência municipal, e essa conferência nada mais é do que a participação social, né, promovendo realmente a diferença em meio ao executivo, às políticas públicas, dentro dessa possibilidade, dessa visão na questão da Secretaria de Cultura, a gente entende que, naquele momento, houve várias propostas, várias indicações, vários direcionamentos que pudesse, de fato, proporcionar uma melhora na qualidade cultural de Piúma. Entendo ainda que a finalidade dessas pessoas que participaram deste evento, dessa conferência de cultura, nada mais é para que aquelas ações pudessem, de fato, serem efetivadas em torno de projetos que venham consolidar toda uma ação social. Neste âmbito, a gente entende que toda criança, adolescente, até mesmo o público adulto, ele precisa, de fato, de ações que promovam uma continuidade no seu âmbito cultural, que seja nas artes cênicas, que seja na questão musical, que seja em outras situações que promovam este conhecimento da sua história e favoreça isto. Eu estou fazendo esse cenário, produzindo esse cenário, Tupã, porque a gente reconhece que, dentro de uma condição empenhada, e aí você mesmo cita, de 980 mil nesse período do ano 2014, não é isso? A gente vê que é um valor considerável para uma conjuntura nossa hoje orçamentária. É um valor que, sem dúvida nenhuma, pode ser muito mais trabalhada, ela pode ter uma valorização maior, a qual promova, de fato, uma vida cultural na base das comunidades. A gente precisa, de fato, reconhecer, e aí você cita na questão do plano cultural que está sendo avaliado, né? Não chegou nas comissões, não. Foi lido hoje para que a gente pudesse estar examinando a partir de semana que vem. Então, na realidade, esse plano que vem a demonstrar essa nova cara que a cultura pode vir a dar no município é algo interessante, mas é algo que já está moroso, né? Já são 2 anos que se passaram e a gente pode criar uma expectativa de passar mais um ano. Então, na realidade, a gente entende, assim como nós aceitamos a criação da Secretaria de Cultura, encaminhada pelo prefeito Samuel Zucchi, no momento que ele desmembrou da educação, acredito que todos aqui votaram a favor, porque a gente acredita que a cultura é a diferença de um povo. Só que, passados 2 anos, a gente ficou frustrados. Realmente, a gente teve uma frustração de não ter o desempenho que a gente esperava da Secretaria de Cultura. Isso aí eu vou jogar essa responsabilidade nas costas do secretário? Talvez não. Eu não conheço a sua realidade, até mesmo porque você não me deu a oportunidade de conhecê-la. Quando o vereador Gustavo cita realmente algumas perguntas que fizemos, e uma citação é em relação ao Festival da Torta Capixaba, que teve, na minha visão, uma divulgação muito aquém do que poderia para o evento. O local, na minha concepção, não foi um local adequado naquela plenitude do evento. Acredito que questionamos a contratação de um palco concha, também, na minha visão, desproporcional para aquele evento.
E fizemos algumas perguntas orçamentárias em torno dessa festa e não tivemos a transparência dessas respostas para nós. E o que cria, de fato, muita dúvida e fica no obscuro. E isso é ruim, não só para a Câmara de Legislativa aqui, que não tem como dar resposta à população, mas também para você que fica numa situação de suspeita, uma situação, o que de fato está acontecendo na Secretaria. Então, em torno disso tudo, Tupã, eu sou muito honesto assim, em falar que se você não teve, de fato, a estrutura que você merecia, que possa o Executivo de proporcionar a partir desse momento. Porque a questão orçamentária, nós estamos vendo que nós tivemos. 880 mil é uma questão orçamentária considerável para o nosso município trabalhar na Secretaria. Então, que a gente possa permitir que o secretário hoje trabalhe melhor com suas pernas, faça um trabalho diferente para que daqui a um ano a gente imagine que os trabalhos de base da questão cultural realmente favoreça. E quando eu falo que eu vou ser honesto, há 2 anos a gente votou a favor. Só mais um minuto, doutor João? Só um minuto para... Um ano nós votamos a favor e eu falo por mim. Eu quis presenciar uma cultura diferente no município. Se hoje, depois de ver 2 anos de realizações feitas, talvez eu não votaria mais no fato de desmembrar as secretarias. Mas eu espero que daqui a um ano eu possa ter uma outra visão em torno da Secretaria de Cultura e voltar atrás e dizer que eu hoje realmente fico feliz pela valorização da cultura no município. Então, só encerrando, eu não vou fazer questionamento, te deixo aberto para o que você quiser propor em falas, mas a transparência é fundamental e o trabalho de base que venha consolidar uma expectativa de vida para o cidadão piumense é fundamental na trajetória da cultura do município. Obrigado. Muito obrigado, Giovanni. Ainda mais eu agradeço pela estrutura, quando você citou no tema estrutura. Mas quando a gente fala de base, é exatamente isso que a gente está tentando promover. Porque quando se falava em cultura de Piúma, a cabeça de quem entra na Secretaria de Cultura, de todo mundo que se passou pela Secretaria de Cultura, é o quê? Faço o evento, está resolvido. Mas não é assim. A gente vai fazendo os eventos, mas sem a participação da população, sem mecanismos para a gente estar incentivando, um incentivo fiscal, ou o que seja, para os grupos folclóricos. Eu estou falando isso pelas dificuldades que a gente tem, e isso não é só de Piúma. Você tem um grupo folclórico, vou te citar um exemplo, o Matheus está ali. Às vezes, o sonho, Matheus representa a cultura popular de Piúma, tem um grupo Explosão Junina. Se ele quiser ir hoje para Vitória, eu não tenho condições de mandar ele para Vitória, para representar Piúma, eu não tenho mecanismo para isso. Eu comparo o sistema municipal de cultura como saneamento básico. O prefeito não gosta de fazer muito não, porque não aparece. O sistema municipal de cultura também, o início não aparece, é muito complicado. Mas depois o resultado vem, principalmente quando começa a se discutir o plano municipal de cultura, que aí a gente vai estar tendo todos os pontos da cultura da cidade. Não adianta... Piúma se perdeu muito na cultura nisso aí, porque as coisas foram modernizando, foram pedindo mais documentação para apresentar, porque antigamente você chegava, Matheus, vai tocar lá, depois eu te dou o dinheiro e acabou. Hoje em dia, para mim tirar R$500 para pagar o grupo de Matheus, porque o grupo de Matheus é um grupo que paga toda a sua roupa, toda a indumentária, o lanche dele, ele tem que pagar, que a gente não tem condições de ajudar. Entendeu? Então, quando a gente faz mecanismo assim, é exatamente para estar incentivando. Porque hoje a criança tem que ter espelho, a criança tem que ver alguma coisa. Tem que ver alguma coisa, tem que ver o grupo de Matheus dançando para se interessar em dançar também. Tem que ver um teatro para se interessar e atuar também. Então a gente tem que fazer esse mecanismo. E por isso que eu sempre briguei, sempre falei com o prefeito, o sistema municipal de cultura é muito importante. E por isso que a gente trabalhou na lei e mandamos para a Câmara, que eu acredito muito nisso. É muito mais importante você trabalhar na base, porque espero que se eu chegar lá no final do mandato de Samuel, eu quero estar vendo lá e quero usufruir de todo o trabalho que a gente fez, mesmo estando fora da secretaria. Eu acho que é isso que é muito mais importante. É muito mais importante que você fazer show.
Porque o show você faz hoje, amanhã não tem mais nada, o dinheiro foi embora. Concorda comigo? Mas se você faz um movimento social, um movimento com a comunidade, isso fica para a eternidade. E eu acho que eu trabalho nessa linha, quero trabalhar nessa linha. Vereador Isaías Dantas. Boa noite, presidente, demais vereadores, povo presente. Agradecer a presença do secretário de Cultura. Mais uma secretaria estando a nos prestigiar. Quando houve esses convites a cada secretário, foi justamente para estar esclarecendo, né, o que a população até nos pergunta, nos exige, querer saber qual o papel de cada secretaria. Realmente, o que o primeiro vereador, doutor Gustavo, aqui relatou, ficou muito junto, misturado, né? Estamos junto, misturados, Secretaria de Cultura com Turismo, em relação à contratação de banda. Então ficou muito, eu não sei, para te falar a verdade, eu não sei hoje qual está sendo o papel da cultura, aonde que ela está realmente. Por exemplo, eu vou a Domingo Martins, aí tem lá a cultura de Domingo Martins. Existe uma cultura, a cultura do município de Domingo Martins. Você vê aquelas danças, né, umas danças bonitas. Eu vou a Alto Pongal, a Anchieta, que também tem a parte da cultura. A diferença é notório, quando você vê, já olha assim uma diferença, um local diferente, onde tem a cultura deles. Hoje eu não sei qual é a cultura de Piúma, não sei. Existia uma banda aqui que hoje ela se diluiu, acabou a banda, né, do Lacerda de Aguiar, foi citado aqui também. E, por exemplo, essa prefeitura antiga, né, que esse prédio antigo, eu gostaria que ali fosse tombada, né, para um centro cultural ou uma biblioteca, né, junto com o centro cultural, que hoje é o único prédio que nós temos antigo na nossa cidade, né? Eu tive em Muqui, você vê tantos prédios antigos em Muqui, casas, né, tombadas, restaurantes, são várias, é a cultura, né? Você vê uma diferença do nosso município para outros municípios. E quando você, secretário, fala em relação à cultura, você vê no Nordeste, as danças caipira, né, quadrilha, são bonitas, são lindas. Tive o prazer também de estar presenciando o forró. Então, sabe, se nós não temos nossa cultura ainda, a gente podia estar criando até mesmo no Bloco do Mé, aqueles bonecos, para a gente começar a implantar a nossa cultura, ou criar, ou modernizar, ou como é que é, implantar, né? Porque hoje nós não temos. Quando fala da quadrilha do Lago Azul, quando fala da quadrilha da Pipoqueira, e aí? Por que que eles não estão habilitados a estar trabalhando no nosso município, estar recebendo igual uma outra do outro município? Talvez é falta de orientação, talvez é falta de chegar a todo mundo, os meninos aí que lançaram o CD, olha, para você participar, você tem que ter documentado, você tem que estar assim, tem que estar assado. Então, todo esse amparato, você tem que, tipo assim, é o incentivo. Antes do verão, passou o pós-verão, chama essa turma toda, ó, eu quero te preparar, para até no verão você estar preparado, documentado, para poder eu estar te contratando. Porque existe muita gente também que quer vender o pão no nosso município, poxa, mas ele não está documentado, aí tem que comprar um pão lá da padaria de Guarapari, onde fala que o executivo contratou a padaria de Guarapari para vender o pão para Piúma. Por que não comprou aqui? Porque, infelizmente, a padaria daqui não está documentada. Então, é fato de
está chamando essa... Já que você tem esse leque aberto aí, tem os meninos, tem a pipoqueira, tem o Matheus, chama todo mundo e fala, a documentação é essa, cada um tem que se preparar daqui para frente para poder a gente valorizar o que é nosso. Senão realmente só vai vir banda de fora. Senão só realmente vai vir outras quadrilhas de fora dançar aqui legalizada, porque a nossa ficou para trás, mas não tem ninguém para estar orientando. Tem que ter uma orientação, tem que ter um apoio para o lado até mesmo do Executivo ou da Secretaria de Cultura. É só isso que eu tenho a falar. Muito obrigado. Isaías, exatamente por isso que eu estou falando sobre o Plano Municipal de Cultura. E quando a gente fala a grande dificuldade é comprovação de valores. E um dos pedidos lá é que ele tenha a comprovação que tenha tocado em 3 locais diferentes, que a gente possa contratar. E isso eles não conseguem. Eles não conseguem nem comprovar que tocou em Piúma. É difícil. A dificuldade é essa. Aí a gente tem que fazer edital, chamamento público. Por isso que eu estou fazendo por isso com esses mecanismos a gente vai estar podendo contemplar esse pessoal, seja com indumentárias para as quadrilhas, seja com incentivo para a gente estar levando a nossa cultura para outros municípios, sem ficar pedindo favor aos outros. Eles têm o direito. E não quero que Matheus vá porque ele é meu amigo. Eu quero que o Matheus vá porque ele tem o direito de ir para lá, de estar divulgando a nossa cultura. A questão da prefeitura, a gente já tem, através do Ministério do Turismo, ele mandou uma verba para o município para fazer um projeto para fazer o centro cultural nesse prédio da prefeitura. O projeto já está em fase de licitação. Acho que estava com o Átila a última vez que eu procurei saber lá. Eu acho que isso, de fato, mas quando você fala que lá em Domingos Martins tem a cultura deles, porque a cultura de lá é a política de Estado. Lá não é a política do governo, é o governo que quer aquilo, é porque o povo quer. Então, quando o povo está junto e a prefeitura chama o povo para fazer isso, não morre a cultura. Então, quando eu bato na tecla que Piúma nunca se preocupou com a cultura de fato, eu estou falando a verdade. Porque se você não tiver a cultura junto com você, porque o desejo de todo mundo é estar participando. O povo quer participar, às vezes não consegue participar. Hoje eu posso dizer que uma grande dificuldade é em estar dando esse incentivo financeiro para esses grupos, para essas bandas. É muito complicado, por N fatores. Mas acredito que estamos criando mecanismos exatamente para estar apoiando eles. Que se eu não apoiar a cultura de Piúma, se eu não apoiar os músicos de Piúma, toda manifestação cultural, não vai ser a Anchieta que vai apoiar, né? Não vai ser outros municípios que vão apoiar. Então, acho que essa é a obrigação nossa. É mais do que obrigação. Muito obrigado, Isaías. Vereador Jacques Pereira. Boa noite, presidente, membro da mesa, vereadores presentes e público presente. Vou dar uma boa noite também ao secretário de Cultura, nosso amigo Tupã. O nosso nobre vereador Isaías foi feliz na colocação dele, porque a cultura nossa em Piúma é grande, então tem que se trabalhar mais. A população tem que participar, sim, mas tem que chegar até a população o que precisa para se fazer uma cultura melhor no município. Foi feita muita coisa, porque eu participei de vários eventos que foi feito pela cultura na Praça Dona Carmen. Eu quero parabenizar o prefeito e o secretário Tupã por trazer esse evento aqui para cima, aqui em frente ao IFES, porque Piúma está parecendo que o movimento de verão é só lá embaixo. E não é. No verão, lá embaixo fica movimentado, aqui em cima fica apagado. Quiosque aqui se fecha às 7 horas da noite, 8 horas, porque não tem nada. Não é porque é essa administração, não. Sempre foi assim. Antigamente, o movimento de Piúma era todo aqui. Aí passou a ser agora todo lá embaixo. Então, tem que se fazer alguma coisa aqui em cima, sim, Tupã. Está de parabéns, você e o prefeito, de trazer esse evento para cá. Eu tenho certeza que, se depender dos vereadores, os vereadores vão ser a favor, porque tem que se fazer o movimento. Não é porque o Valtinho daqui, não é porque fulano daqui, não. Porque aqui em cima está ficando apagado. O movimento de verão, de verão em Piúma aqui está ficando
difícil de se trabalhar aqui em cima. É todo lá embaixo. Então, você está de parabéns, entendeu? Com o seu trabalho. Tem que se unir mais, entendeu? Essa participação dos secretários aqui, junto com os vereadores e a população, é importante para até mesmo passar alguns problemas que está acontecendo na secretaria em relação a esse chamado da população. Porque se a gente for colocar a culpa tudo na população, e nós não temos culpa, não? Não é o prefeito, não é o vereador, não é o secretário. Tem que se trabalhar também com a população, porque a cultura é muito difícil. Piúma, como eu falei, Piúma tem cultura, sim, muito boa. Piúma é um dos municípios que, se souber trabalhar, vai ser um dos melhores, já é o melhor município do estado para se trabalhar no verão, também, mesmo no inverno, porque o pessoal sai de lá para vir para cá e fala muito bem de Piúma. Então tem que se trabalhar mais. E quando o secretário diz que o prefeito, não estou dizendo esse, não gosta de fazer nada debaixo da terra porque não aparece, mas não é bem assim não. É porque realmente é complicado. Eu tenho certeza que o prefeito gosta de fazer, assim, todos os prefeitos gostam de fazer a rede pluvial, gosta de fazer o saneamento básico, mas porque é complicado, mas ele gosta, todos eles gostam de fazer. Inclusive o nosso prefeito Samuel Zucchi está calçando as ruas todinhas de Piúma, calçando com o saneamento básico. Então, você está de parabéns, você e o prefeito, continua assim. Vamos ver aonde está faltando alguma coisa para nós trabalharmos junto com a população, não a população com a gente. Nós, os políticos, os vereadores com o prefeito e os secretários com a população. Eu tenho certeza que Piúma vai ser uma outra Piúma, já é uma outra Piúma. E tenho certeza que vai melhorar muito mais. Muito obrigado e boa noite. Jackson, mas quando eu falo sobre o que o prefeito não gosta, eu sei que Samuel foi o cara que mais fez saneamento básico em Piúma. Assim, mas ele que brinca muito com isso nas falas dele, assim, eu faço, mas eu sei que o prefeito não gosta muito de fazer. Então eu acho que quando nunca se pensou nesse saneamento básico aqui na cultura, é porque é muito difícil você trabalhar. É muito mais fácil você fingir que faz cultura, você fazer o que você quer e esquecer o que a população quer. Talvez por isso que as coisas vão se perdendo. Eu acho que essa foi a minha grande preocupação, porque hoje eu como músico, eu posso pensar só nos músicos, mas não quero isso. Eu quero pensar na cultura como um todo. Por isso que eu sempre tento pegar todos os setores. Eu nunca escrevi um livro, mas fiz a reunião com os escritores, que eu sei a importância deles. E eu chamei os escritores para conversar, porque a nossa biblioteca está morta. Eu preciso revitalizar a biblioteca. E não é comprando só livros. Eu tenho que ter ser humano lá, trabalhando lá. E esses escritores vão estar nos ajudando. A gente vai estar fazendo, no próximo ano, reuniões periódicas lá, para estar incentivando a leitura. E com os nossos escritores mesmo. A gente não precisa trazer ninguém de fora, que tem uma galera que está escrevendo bem aqui. Muita gente mesmo. Muito obrigado, Jackson. Vereador Jorge Miranda. Boa noite a todos, vereadores, público presente, secretário de Cultura, Wildo Marques, meu amigo Tupã. Eu acho que muita coisa, como você falou, o trâmite na administração às vezes é um pouco lento, né? Às vezes você tem vontade de fazer uma coisa, mas não é do jeito que você quer. Então, eu acho que você teve o tempo suficiente para correr atrás. Acredito que o ano de 2015, né, que estamos já encerrando o ano de 2014, que você possa realmente fazer acontecer uma diferença, né, naquilo que ficou a desejar. Como falou o vereador Gustavo, o vereador Isaías, esse conflito de cultura e turismo, eu acho que tem que aparecer a cultura. Turismo, turismo, cultura, cultura. Fazer uma diferença, né? E também que você ponha para 2015 a questão do Museu da Pesca, porque a gente fala de cultura de cada município, e o nosso município ele é voltado muito para a pesca, né? Eu acho o Museu do Pescador, o Museu da Pesca, né, que dá prioridade, né, a essa parceria. E também a cultura nos bairros, né? Ouvir a necessidade de cada um, né?
Porque às vezes você tem um ideal, mas o morador que mora no bairro, ele tem um pensamento totalmente diferente de algo que pode surtir efeito, não aquilo que você pensa. Gostaria também de tirar uma dúvida a respeito de um imóvel, que algumas pessoas comentaram que a Secretaria de Cultura alugou e não estava utilizando, estava pagando esse imóvel de portas fechadas. E gostaria também que, se você pudesse também deixar uma cópia dessa prestação de conta sua, aqui para os vereadores. Dessa prestação aqui? Ah, tá. Acabou? Em relação ao Museu da Pesca, Jorge, a gente tem a intenção de estar nesse centro cultural. Tem uma parte feita para os pescadores. Tem essa ideia, uma das conversas seria essa, né? Que o centro cultural, como a prefeitura é grande, teria como fazer uma parte do Museu dos Pescadores. Em relação às comunidades, tudo que a gente vem falando sobre cultura acaba indo de encontro ao Sistema Municipal de Cultura. Exatamente isso. A gente tem que entender o que a comunidade quer no bairro. Então eu acredito que é certo a sua palavra, que quando eu falo que a gente faz um governo de Estado, a intenção é fazer o governo de Estado, é o que a população quer, para a gente, que independente de quem vai estar ali, entendeu? Vai ser feito daquela forma com o Plano Municipal de Cultura. Em relação ao imóvel, logo no início dessa gestão de 2014, a gente tinha intenção de trocar a biblioteca de lugar, porque do espaço, e como alugou no Rochinha lá, com trâmite, você trabalhou na secretaria, você sabe a dificuldade que é. Aí a primeira coisa que teria que fazer era reformar, e logo no início a gente teve problema para reformar. A gente teria que alugar primeiro imóvel, depois reformar. A gente teve um problema para reformar esse imóvel. Logo no início, por não ter a dotação, aí foi feito o aluguel. Depois de um tempo que foi feito alguns trâmites para reformar, e como eu estava sem o espaço, porque o meu interesse ali era o espaço para fazer a banda Lacerda de Aguiar, que em 2014 ela estava vindo devagar, mas o problema era o local de espaço, não tinha um local para ensaiar, por isso que eu fiz lá para a escola de música, e não tive sucesso, e o maestro ainda, para me ajudar, teve uma proposta em Presidente Kennedy, que irrecusável. Aí fiquei meio à mercê desse problema. Aí Paulinho me falou: Tupã, já que está lá o imóvel, eu estou comprando umas carteiras, eu preciso de um espaço, que a gente não tem local para colocar, você me cede o espaço. Eu não achei problema em ceder esse espaço para Paulinho. Que o meu grande intuito é voltar com a banda Lacerda de Aguiar e voltar com a Pedro Viana. A Lacerda de Aguiar, na verdade, é da escola, mas a gente está querendo trazer alguns alunos que se saírem melhor para Pedro Viana, que a gente quer voltar para Pedro Viana, que não é fácil também. Então essa foi a grande dificuldade, mas de fato aconteceu isso, e a gente teve esse problema que você conhece bem esse problema, que sabe que a gente quer uma coisa, mas para chegar naquilo a gente precisa passar por várias etapas. Infelizmente, é um problema que a gente tem. Só queria tirar uma dúvida. Então a Secretaria de Cultura chegou a alugar o imóvel ou não alugou? Você falou que a Secretaria de Educação colocou as carteiras lá. Isso lá. A Secretaria alugou o imóvel. A Secretaria de Cultura alugou o imóvel. A gente alugou. A situação lá foi o seguinte: a gente alugou o imóvel para começar a fazer, para pensar, se pensar em fazer uma reforma. Com dinheiro da cultura. Dinheiro da cultura. Para passar a biblioteca para lá e da biblioteca fazer a escola de música. Com alguns problemas de percurso, não conseguimos. Então, teríamos que fazer a reforma também. Não consegui fazer a reforma. Pensei e tivemos a opinião de, não tem jeito. Mas como lá já estava alugado, Paulinho precisou de um espaço. Então, eu falei: Paulinho, então você pode utilizar. Utiliza lá enquanto a gente está fazendo. Eu vou tentar ver o trâmite, que meu desejo é fazer escola de música lá. Esse é porque a gente não tem espaço para a banda Lacerda de Aguiar nem Pedro Viana, para a gente voltar. Porque os meninos na rua não querem ensaiar. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Valor do aluguel, o vereador quer saber, Mário Dantas? Acho que é 1.000. Tem lá no processo.
Eu não lembro como foi feito no começo. Não é do ano. certo, mas também não é errado, né? Não, Jorge, a gente sabe da dificuldade. Não é fácil. Você sabe o quanto é difícil isso. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, público presente, companheiros vereadores, quero aqui consertar a fala do secretário Tupã, que falou que é amigo de todos os vereadores. Tem 2 anos que você deixou de ser meu amigo, perdeu meu endereço, perdeu meu telefone, sendo que eu moro no mesmo lugar e o mesmo número de telefone. Para quem me conhece, eu sou muito simples, humilde, mas... E se quiser voltar a ser meu amigo, meu endereço está lá, meu telefone continua no mesmo lugar. Na verdade, queria agradecer a oportunidade de Vossa Excelência e dizer que aqui nós temos aqui a prerrogativa que permite que a gente traga cada secretário, ou convida, ou convoca nesta casa. Fico muito assustado, porque quando o senhor fala da bandinha, que eu comecei em 2010, mas comecei gastando 5, 6 mil, 10 mil, Vossa Excelência gastou 50 mil reais de bandinha, só do carnaval, pelo que eu sei. Ou um intervalozinho de final de ano, não sei. Quando Vossa Excelência fala do Bloco do Mé, quantos anos tem o Bloco do Mé? 28, 35, 40, sempre essa casa mandou dinheiro para o Bloco do Mé. Então não muda muito. Quando Vossa Excelência fala do morto-vivo, 5 mil reais, vai para lá, se eu não me engano, 7. Não muda muito. No orçamento de 1.104.000 reais. Quando Vossa Excelência fala nos escritores, Vossa Excelência, essa semana, depois que puxou, tomou-lhe um puxão de orelha dessa casa, foi atrás dos escritores, essa semana. Ganhou tempo. Quando o senhor fala das pesquisas da escola, também soube que o senhor foi essa semana. Quando fala do Parque das Artes, está aqui representante, eu já até nomeei aqui o Chico para ser o secretário de Cultura desse município, de tanto que ele trabalha lá naquele cantinho dele. E, na verdade, eu tenho 6 anos, Jorge foi meu companheiro de Câmara e Dantas está aqui. Eu acho que foi um dos 2 que estava aqui, me perdoa, o Edil Dantas. Então, o que acontece? Chico das Artes, nós sempre votamos aqui para mandar recurso, mandaram essa semana. Tem 6 anos que nós estamos pedindo, mandaram essa semana no corre-corre. Quando fala em documentação, eu me assusto. Quando fala na biblioteca que não funciona, aí só até fere um pouquinho o secretário de Educação. Eu não estou entendendo, também não entendi, se você pegar a prestação de conta que nós não tivemos, do secretário de Turismo, do secretário de Cultura, que a gente vê que trabalhou quase no mesmo caminho, se você pegar esses 2 anos, gastaram quase 6 milhões de reais. É um número muito elevado. E nós não temos informação de contrato, item por item, aonde gastou, o que fez, qual foi o valor do palco, quanto que foi o valor da banda. Nós estamos ouvindo muita conversa fiada, secretário. O vereador aqui acabou de falar. A gente fazer uma pergunta, se eu pagar um aluguel, não tem nada contra quem alugou, de quem é, não preciso saber. Eu só queria saber, as cadeiras é nova, é velha, a prefeitura não tem almoxerifada, a prefeitura não tem espaço. Não entendi. Quando fala, Vossa Excelência falou que os pais ficam preocupados com os filhos na rua. Não pode. Os pais têm que querer os filhos, sim, nas escolas, lá no seu projeto, lá com o professor. O senhor tem 1.100.000 reais para gastar, o senhor não pode dar um salário digno para o professor, um maestro. Nós vamos perder para Kennedy. A gente nunca vai. Se o senhor deixar de contratar uma banda, 2 bandas, na sua pasta da cultura, o senhor paga um professor com qualidade. O senhor vai pagar bem o professor. O senhor tem 2 anos tentando. Agora, essa semana, o senhor foi escritores, o senhor foi atrás de pesquisa nas escolas, e Parque das Artes foi beneficiado através de uma pressão da Câmara. Se a Câmara não chama, o secretário também não tinha. Aí vai falar, Mário é oposição. Senhor presidente, nós temos que fazer o nosso papel. Depois eu vou lá na casa pedir voto ao eleitor, ele vai falar o quê? E aí? Aí eu posso olhar, por exemplo, eu joguei capoeira na minha vida.
Vai falar que não tem mecanismo para pagar? Nós temos um projeto de lei aqui para contratar um professor, senhor presidente. Então, o troço está meio embolado. Eu preciso ver dados junto com Vossa Excelência, assim como diz Gustavo, Giovanni, Danta, Jorge, dados, documento, papel, que é muito dinheiro que está sendo gasto. E a gente não está vendo a cultura no município. Quando o senhor fala que antigamente era mais fácil, não entendo. Antigamente a Jô fazia uma cultura aqui sem recurso. Sem recurso. Então, queria deixar bem claro para Vossa Excelência que o meu telefone é o mesmo, moro no mesmo endereço. Se Vossa Excelência quiser voltar a ser meu amigo, as minhas portas estão abertas, eu sou amigo de todos. Muito Vossa obrigado, permite senhor uma parte? presidente. Não, só um minutinho, já que É no ele regimento. citou o nome da... Mas quem tem que falar é o presidente, se Senhor pode ou não pode, presidente, Edu. menos de um segundo, senhor presidente, menos de um segundo. Já que Vossa Excelência citou o nome da Josefina, acho que seria uma boa pessoa para estar junto com você na Secretaria de Cultura. Josefina Guimarães. Voltando ao assunto de amizade, Mário, você que deixou de falar comigo, você lembra disso, mas por alguns motivos. Mas eu sempre gostei de Mário. Uma das coisas que eu falava, não, Mário é um cara Depois maneiro. a gente conversa sobre isso, particular. Mas verdades, 1,1 milhão que Vossa Excelência gastou. Aí, quando a gente fala na questão de maestro, a gente não tem um maestro na nossa grade, né? Não tem um maestro. Então, eu conversei até com o prefeito. Prefeito, eu preciso voltar com as bandas, a gente precisa de um maestro lá. Eu tenho que ter um maestro para a gente estar dando suporte e para fazer uma equipe. Não adianta só um maestro também, tem que fazer uma equipe para trabalhar com as crianças, que não é fácil. A questão dos imóveis são novos, eu acredito que são novos. Que estava chegando e não tinha local para colocar. As carteiras são novas, não é isso, Jorge? Tem espaço em outro lugar? Não tem espaço para colocar na prefeitura. Então essa foi a grande dificuldade, por isso que eu acabei ajudando o Paulinho. Você fez a pergunta para a gente evitar de gastar... Não, eu falei evitar. Não gastar com... Seria melhor não gastasse com banda... Não, não estou contra a banda, não estou contra ninguém. Entendi. Só está botando palavra na minha boca. Eu estou falando que se Vossa Excelência pegar um professor, é porque vocês devem estar confundindo. O professor não pode ganhar R$100. Não, eu sei. O professor não pode ganhar 1.000. Qual é o valor de um professor bem pago, que o senhor acha que o presidente Kennedy contratou? Quanto Lá foi? em Presidente Kennedy, eu acho que eles estão ganhando 2.500, 3.000, por aí. Tá, a pergunta eu te faço. O seu orçamento de 1.104.000, o senhor gastou em 2013 e 1.200.000, já gastou 900 em 2014. Então, o senhor não acha que o senhor não pode pagar um salário digno a um professor de 2.500 ou 2.800, 3.000 para ir não sair no com município? certeza, mas aí eu teria que ter mecanismo. Então, a gente mecanismo podia de qual? junto. Eu vou colocar, não tem onde colocar. Eu não tenho um cargo Mas o senhor de tem professor. orçamento. Não, mas eu tenho que ter cargo. Mas o Por senhor isso- cria com orçamento. Isso aí. Agora, ainda bem que você veio com essa ideia, eu vou conversar com o prefeito, que eu já pedi a ele que eu preciso de um maestro, para a gente estar voltando com a nossa banda Lacerda de Aguiar. Deixa eu e te fazer Pedro uma Viana. pergunta. Pode Sua falar. secretária tem quantos funcionários? Sua secretaria? Minha secretaria, Funcionando, trabalhando. comigo. É. Estou com o Netinho, as duas da biblioteca, Mas Netinho está na cultura? trabalha comigo. Tá. Netinho, as duas na biblioteca. As duas bibliotecas. Senhor presidente, olha só como que confunde as coisas. Ou a gente pede para acabar com a cultura, ou a gente abre a cultura de verdade. Porque dinheiro tem. Você entendeu, secretário, a nossa Entendi, situação? com certeza. É por isso que, às vezes, nessa cidade, Piúma, a gente vai para a rua e a gente toma muito tiroteio das pessoas que a gente é um vereador de 1,99. Verdade é essa. Eu sempre uso esse termo. Não, eu sempre uso esse termo. Isso é a gente finge que é de vereador, eles fingem. Mas se você pensar direitinho, está errado. Nós precisamos rever, secretário. Ou a gente acaba com essa secretaria, ou cria uma secretaria com o Jô, com o Netinho, com estrutura, com um professor de qualidade. Concordo plenamente. Precisamos, senhor secretário, tirar essas crianças da rua. Se o senhor pensar, em 2 anos o senhor gastou quase 2 milhões, o senhor não formou um aluno para bater um tarol. Aí eu até fico impressionado, que eu tenho 43 anos sem bater nada, mas por que eu não tive a cultura? Então não vamos fazer isso com nossas crianças.
Não, concordo, Mário. E a questão A cavalgada participa, é cultura? Então vai lá no seu Nós Gildo. temos que vamos botar a comentar. ordem aqui nas falas. O Senhor? secretário está falando, deixa o secretário falar, espera o tempo do secretário, aí o vereador interpela a questão, senão fica muita bagunça. O erro está com quem, senhor presidente? Comigo? Deixa eu acabar de falar, o erro está comigo? Comigo? Vereador. Mas quebra o regimento, depois pede para o Não, corregedor. mas não podemos quebrar não, vereador, senão vira Mas pede o corregedor da casa para me pedir depois, me notificar. Não, vereador, mas não temos nem mas corregedor, senhor cria problema, presidente. vereador, cria problema. Senhor presidente, O secretário está falando... tem ele que corregedor falar. na casa? Corregedor? Tem. Depois o senhor Não, da sessão vereador, pede para não é corregedor. permitido isso, vereador, não é permitido Mas isso. o que não é permitido nessa Então vai casa? cortar a sua fala, vereador. Como o senhor vai Vamos cortar minha botar fala? ordem na casa, vamos botar ordem na casa. Senhor presidente, Vamos botar ordem na senhor casa, presidente, vereador. o senhor que está tumultuando. Eu estou Não, não fazendo uma estou pergunta. tumultuando, não. Ou a gente acaba com a cultura ou faz uma Não, cultura o de secretário qualidade. tem que, vereador, o Vou dar a secretário palavra tem ao que falar, secretário. o secretário tem que falar e depois você vai e faz a réplica. Quando Senhor secretário, o senhor tinha que chamar a atenção. O senhor está falando que foi comigo. Se foi comigo, deixa eu falar, depois o senhor pede corregedor para me notificar e tomar as não pode, providências. vereador, não pode. A gente tem que manter a ordem na casa, senão fica complicado. Manter a ordem, senhor presidente. Todo mundo aqui Vereador, foge temos que 5 manter minutos, a 3 ordem na minutos. casa, vereador. Pode falar, senhor Temos que manter a secretário. ordem na casa. Senhor presidente, manter a ordem da casa, nós temos que criar uma corregedoria que não existe há 2 anos, senhor presidente. Senhor presidente, Gentileza. manter a ordem, cria uma corregedoria, tem que ter um corregedor, senhor presidente. Vereador, Não existe na casa, então como Ô, manter a vereador. ordem sem corregedor? por gentileza, vereador, Com gentileza. deixa o secretário dar a explicação dele, depois o senhor fala, senão vira complicado. Até agora não deu nenhuma, senhor presidente. Secretário, A questão sobre desse abrir o leque de fazer a cultura de verdade, tudo se encaixa no plano municipal de cultura. É isso que eu estou falando. Que quando o sistema municipal de cultura funcionar, a gente tem que ter vários mecanismos. Não tem jeito. E todos os municípios, no estado do Espírito Santo, 30 municípios aderiram. Só 10 conseguiram acertar a lei municipal de cultura, do sistema municipal de cultura. E, então, eu acredito que esse é o caminho. Não tem para onde correr, se a gente quer fazer uma cultura de verdade. Senhor secretário, queria agradecer sua presença, dar os parabéns pela essa reunião que o senhor fez com os escritores essa semana, com a pesquisa que o senhor fez no colégio essa semana, e depois de 6 anos, o Parque das Artes foi atendido através dessa pressão da Câmara. Muito obrigado, senhor secretário. Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Queria agradecer a presença de alguns secretários aqui hoje, do Cauê, alguns funcionários da prefeitura, da minha assessora Larissa, tá? Seja bem-vindo a essa casa de lei. Na realidade, quando eu ouço a fala do senhor secretário, agradeço também a presença, eu vejo aqui que algumas coisas a gente pode estar mudando e, ao mesmo tempo, incentivando. Quando a gente fala em tirar crianças da rua, que o pai não deixa a criança ir, talvez fazer um ensaio de uma banda, ainda ele não se sente seguro. Mas, através de um bom trabalho, eu vejo que tem jeito dessa proximidade. Um exemplo o senhor deu ali, que o Matheus tem um grupo de quadrilha, Explosão Junina, que o senhor não pode dar R$500 a ele para ele ir à Vitória participar, para divulgar a cultura de Piúma. Mas o senhor tem um orçamento para trazer uma estrutura para pôr aqui na praia, para você juntar também essas quadrilhas de fora todinha e trazer aqui para Piúma, não é isso? Consegue juntar as quadrilhas, vamos divulgar a cultura de Piúma através disso aí, Podemos divulgar a cultura de Piúma através de encontro de grupos de capoeira. Eu não posso pagar o capoeirista, mas posso montar uma estrutura para ele fazer a apresentação de vários grupos de outra cidade. Podemos fazer um encontro de bandas escolares também, vai movimentar a cidade, Isso eu acredito que vai melhorar bastante. E parabenizar a primeira atitude que eu vi, a torta capixaba, Foi uma festa, talvez o vereador não gostou do local porque mora ali, mas foi bom, tá? Deu um movimento, as tortas foram elogiadas, vendeu, quer dizer, gerou um ganho para as pessoas que participaram aqui de Piúma. E quando a gente fala de desfiles escolares, um incentivo, não custa nada. Eu tenho certeza que você já participou de alguns, que temos quase a mesma idade.
Eu já participei de vários aqui na época da Escola Filomena Quitiba. E também alguns incentivos. Vou te dar um exemplo, nós temos um ônibus parado lá na Almoxarifado, que já foram 2 doados. Todos 2 colocaram a chave, funcionário, que foi largado pela administração anterior, que, segundo eles, estavam sucateados. Colocou esse ônibus para funcionar. Hoje atende o Grupo Alfa e agora vai atender a terceira idade. Por que não pegar um ônibus desse, fazer uma biblioteca itinerante também e ir para os bairros? Que eu acredito que isso aí também vai incentivar as crianças, né, a estar indo até esse ônibus, fazer um trabalho belíssimo, né? E eu acredito, Tupã, não vou falar que você não tem uma boa intenção, não vou falar que você não queira que as coisas aconteçam. Eu sei das dificuldades de todos os secretários, reconheço, acompanho. Sei da sua dificuldade no início, onde você teve que dar apoio às outras secretarias. Mas que daqui para frente, então, você foque somente na sua secretaria, e se a dificuldade for trazer um professor para cá, igual perdemos para Kennedy, abra uma portaria, mande para a Câmara, que a gente vai estar dando a resposta também diante disso. E agradecer a presença do senhor aqui, e em relação à prestação de conta, mais uma vez, eu falei isso para o secretário Web, de Turismo, talvez seja a dúvida de todos os vereadores aqui, valores. Quando a gente fala em orçamento, a gente fala em valores. E que você puder encaminhar, faço das palavras do Jorge aqui a minha, encaminhe para os vereadores para a gente estar tirando essas dúvidas, e agradeço pela sua presença. Isso aí. Olha só, a questão tudo que vai de encontro, com certeza a gente tem que fazer as parcerias. Quando você fala de desfile escolar, era feito pela educação na nossa época, mas você é muito mais velho que eu, uns 10 anos a mais. Eu lembro que eu era pequenininho e vi você desfilar. Mas eu acho que a questão, de fato, a gente tem que fazer esse resgate. E tem que estar junto com a comunidade. Por isso que quando eu estou batendo na tecla de fazer com a comunidade, é porque todos os municípios que acreditam nisso estão partindo para esse lado. Entendeu? Não adianta eu fazer o que eu acredito, que morre isso. Entendeu? Você faz uma coisa hoje, às vezes não é o interesse da comunidade. Se você não tiver a comunidade junto com você, isso vai acabar. Entendeu? É assim que funciona. Infelizmente, a gente tem que começar a trabalhar isso. Porque teve um período que a cultura de Piúma, hoje, não é que acabou a cultura agora. A cultura vem acabando. Não é que não tem mais cultura, mas falta incentivo para esse povo tá fazendo cultura. Antigamente, na nossa época, as crianças com 15 anos, 14 anos estavam participando. Hoje tem essa lacuna, as crianças não querem participar tanto, por N fatores, entendeu? Hoje é Mateus que está fazendo a cultura. Mas aquela criança de 15 anos não tem tanto interesse, por alguns fatores, seja da administração ou não. Mas a gente tem que resgatar isso. Mas é com parceria com a comunidade, com a parceria com cada cidadão. É nisso que eu acredito. Eu agradeço a sua presença e vamos tentar resgatar isso de volta, tá bom? Obrigado. Gostaria que você me ajudasse, Pretinho. Com certeza. Vamos junto. Vereador César Vassu. Senhor presidente, vereadores, povo presente, boa noite. Tupã, cultura. Eu não sei que parte também, eu fico meio... Da mesma maneira que eu tinha dúvida em relação à Secretaria de Assistência Social e Saúde. Eu tinha muitas dúvidas, e a Valquíria um dia veio aqui, a doutora Valquíria, e deu um esclarecimento e nos deu um papel, as obrigações dela. Eu também gostaria de ter esse papel das obrigações da cultura, o que é cultura e o que é turismo. Para me diferenciar, para me saber responder às pessoas, às vezes, quando me faz uma pergunta na rua. Para mim, cultura, ela tem 2 pontos, até 3. O passado, que o que mais me machuca, falar em cultura em Piúma, para mim, foi a destruição da Praia Doce, com a construção do IFES. Para mim, que dali foi a maior covardia com Piúma. O IFES poderia ser construído em outro lugar. Quando se trata de cultura, se trata de coisas assim, dessa maneira. Se trata
de fazer talvez a festa do pé de tamarino, uma árvore mais antiga de Piúma, né, Jorginho? Talvez eu vou transformar essa casa agora, às vezes em um momento mais de distração do que todo mundo parece que está meio tenso. De primeiro, quando a gente era criança em Piúma, a gente brincava de marchinha de carnaval. Música também é cultura, e está faltando aqui o Festival da Cultura da Música, que existiu já em Piúma, lá onde era a praça de eventos, fazia direto ao Festival de Música, que também faz parte da cultura. Quando nós era criança, vou tirar um pouco da atenção de vocês, estão nervosos? Então a gente cantava assim, ó: mamãe, eu quero ir para Piúma, quero ir passar o verão, porque lá a turma é tão boa, não dá briga, não dá confusão, e assim nós batia na latinha. Entendeu? Isso também é cultura, porque nós trazíamos de lá de trás, por quê? Porque nós aprendíamos, nós queríamos, era a época da marchinha, isso tudo é carnaval. Eu acho que tem que resgatar a bandinha Pedro Viana, está fazendo falta na nossa cidade, dia de festas. Tupã, eu não vou te criticar, eu vou te dar uma ideia. Faz um projeto, resume como foi feito, como os vereadores aqui, nós fizemos aqui, na vez passada aqui, para que a banda, para que a pipoqueira tenha o direito de ganhar 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais, que para eles vão para fazer um lanche. Aí você bota como foi feito para os brocos. Ano passado nós aprovamos uma lei aqui. Está faltando para você é amparo da lei. Né? Você tem o dinheiro, mas você não tem um amparo legal da lei. Então você manda para cá, faz um projeto, conversa com o prefeito. Aí nós vamos saber da onde parte, aí você não vai ter o direito e nem vai poder responder da maneira assim: olha, eu não pude fazer porque disso e daquilo. Acho que todos os vereadores aqui vão aprovar, que eu tenho certeza que... Não, para o lanche não, da mesma maneira que nós aprovamos para o bloco vivo morto, os blocos aí nós vamos aprovar também para as bandas que vão tocar, essas bandas menores, as bandas maiores, coisas de bairro. Então a gente está aqui para isso. Nós vamos fazer a lei. Nós queremos que você cresça na cultura, entendeu? E quero parabenizar pelaquela linda festa que você fez, entendeu? Ou se você bota um palcozinho que caísse, você ia ser criticado. Como você botou um palco bonito, nem caiu ninguém, você também vai ser criticado porque do palco. Mas eu quero te parabenizar, todo meu coração. Obrigado, César. A questão de você estar falando sobre os grupos folclóricos é muito complicado, porque o Bloco do Mé, é uma associação, então os grupos folclóricos teriam que ter associação e não tem. E é muito complexo fazer associação, a não ser que todos se unissem, e é difícil essa união. E a gente não consegue, a gente não conseguiria repassar. É claro que a gente pode fazer uma chamada pública, chamamento público, sim, mas por isso que eu preciso desses mecanismos na lei, para que a gente pode fazer o Fundo Municipal de Cultura, que a gente pode estar apoiando está amparado em ajudar e incentivar a cultura de Piúma. A palavra do presidente, doutor Joel. Queria agradecer ao povo presente e falar para vocês que Câmara é isso daí, é diversidade de ideias. Isso é normal, é comum. Queria agradecer ao povo presente e falar para vocês que nada mais assim a tratar, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Gostaria de convidar todo mundo para o jantar na casa do secretário de Obras, Serginho Coelho.